Olá, amigos da Novo Tempo. Está começando o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, porque aqui no programa a gente sempre recebe a vocês para estudarmos a Palavra de Deus juntos e crescermos no plano do conhecimento da salvação que Deus tem para você e para mim e para cada um de nós. Nesta temporada aqui do programa Lições da Bíblia, nós estamos estudando um tema muito importante que tem a ver com o nosso preparo para o tempo do fim. Entendendo o tempo do fim como aquele período que antecede a volta de Jesus que nós tanto pregamos e amamos, cantamos sobre ela, porque nós não queremos nos esquecer jamais desse Jesus que voltará e nos dará a vida eterna e vamos morar com Ele para todo sempre. Como sempre aqui no programa, a gente recebe amigos muito especiais que discutem a Bíblia com a gente e hoje nós trouxemos dois amigos. São dois amigos nossos aqui da TV Novo Tempo, amigos meus pessoais e também são amigos entre eles. Eu me refiro a dois colegas pastores, pastor Edson Romero e Valdecir Lima. Amigos e amigos entre si aí também. Muito bem-vindos. Bem-vindo, viu, Edson? Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal. O pastor Valdecir também, muito bem-vindo. Fico feliz em voltar. Já estive aqui algumas vezes. Exatamente. Estamos de O volta. pastor Valdecir já esteve, acho que pelo menos umas 2 vezes com a esposa, Foi. a professora Creriane, que apresenta o 180 graus. É verdade. E legal, muitas vezes trazer os casais aqui também no programa, né? Sim. O Edson, acho que comigo aqui apresentando a primeira vez. Sim, Mas tem uma característica desses dois amigos aqui, porque eles trabalham no NASP, que é o Centro Universitário Adventista, aqui do campus Engenheiro Coelho, são professores, são pastores. O professor Valdecir Lima, durante muitos anos ligado à Faculdade de Teologia, com várias disciplinas, Faculdade de Comunicação também, fomos contemporâneos na Faculdade de Comunicação. Então, eles têm desenvolvido um trabalho, o Ministério da Educação cristã na vida deles como um todo, de forma excelente, né, excepcional. E o professor e pastor Edson Romero, diretor de desenvolvimento espiritual, não é? Do campus Engenheiro Coelho. Correto. Lidando com os jovens universitários e tantas atividades ali. Eu sei porque meu filho me relatava, o senhor Edson Romero, gente boa. Legal. Mas tem uma coisa interessante aqui, que talvez vocês não saibam, que vale a pena contar. Esses dois amigos, eles foram os precursores do programa Lições da Bíblia. Eu creio que no final da década de 90, na metade da década de 90, por ali, isso. trabalhavam na época, na então Rede Novo Tempo de Comunicação, e eles desenvolveram muitos projetos. Um dos projetos foram comentários desse manual de estudos para a TV e para o rádio. Sim. Então, eu estou diante de dois colegas, dois amigos e dois precursores do programa que poderiam estar aqui falando aqui normalmente da lição. Sem a minha presença, eu iria embora, vocês tomariam conta aqui tranquilamente. É uma alegria. Leve um abraço nosso aqui da Novo Tempo para o NASP, a nossa entidade co-irmã, que a gente tanto admira e temos tantas parcerias juntos. Ok. Prazer muito grande, viu? Prazer é nosso. Amigos, vamos começar o nosso estudo? Vamos. Pastor Edson, ore para a gente, por favor. Sim. Senhor Deus, sempre antes de estudarmos a Tua Bíblia, nós te pedimos a Tua orientação, porque acreditamos que o mesmo Espírito que inspirou os homens a escreverem esse livro sagrado, também Ele pode estar presente aqui conosco, abrindo a nossa mente, o nosso coração, nos ajudando a entender a grande dimensão do Teu amor e do Teu plano de salvação para todos nós. Então te convidamos para fazer parte aqui desse bate-papo e que Teu Espírito Santo dirija as nossas palavras, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora a palavra do autor do nosso manual de estudos, o pastor Norman Gulley. 1844 é uma data especial para os adventistas, não é? A vinda da primeira mensagem angélica, nos pedindo para adorar a Deus como o Criador, aquele que criou os céus e a terra. Você também sabia que em 1888, a origem das espécies de Darwin já havia sido escrita, apesar de só vir a ser publicada um bom tempo depois.
E Deus, que sabe o futuro, trouxe a primeira mensagem angélica no momento apropriado, na hora certa. Não é horrível que tantas pessoas pensem que são um acidente, que surgiram de um processo natural sem significado, sem propósito? Como é incrível acreditar no Cristo Criador, que nos criou pessoalmente em Adão e Eva, e cada um de nós é criação, uma criação pessoal dele. E hoje, em vez de naturalismo, podemos dizer que a criação foi supernatural no início, pois temos evidências históricas, porque Jesus se tornou humano. Deus se tornou um ser humano. E qual evidência empírica e histórica para o supernaturalismo poderia ser encontrada? Se acreditamos em Cristo, na criação do ser humano, devemos acreditar no supernatural do início da criação. Muito bom termos ouvido aí o pastor Norman e a sua visão sobre o tema que vamos estudar aqui nesta semana no programa Lições da Bíblia. Eu queria começar aqui com os amigos, já que o tema do nosso manual é adorar o Criador. Para mim parece óbvio o tema adorar o Criador, mas eu fiquei pensando, por que será que esse tema está aqui? Será que é porque alguém tem mania ou gosta de adorar a criatura? Adorar o Criador. Parece óbvio o título, mas isso me remete que se ele está aqui é porque há algum erro espalhado por aí, porque é óbvio que a gente adora o Criador, né? É possível a gente encontrar pessoas tentando substituir o Criador pelas coisas ou pelas criaturas? Como é que vocês veem isso? Olha, eu acredito que sim, porque eu acho que faz parte da natureza humana. Esse aqui eu acho que é um desejo inato do ser humano de querer adorar alguém que seja superior a ele mesmo. Então, e no decorrer da história, a gente percebe as pessoas adorando a criatura, adorando outros objetos e não adorando a Deus. Mas eu acredito que a Bíblia nos dá esse mandamento, nos comanda a adorar apenas o Criador, Laerte, porque nós nos tornamos iguais ao objeto da nossa adoração. Então, eu sou igual a quem eu adoro. Então, se eu adoro, sei lá, a fama, posso me tornar orgulhoso. Se eu adoro o dinheiro, posso me tornar ganancioso. Se eu adoro a mim mesmo, eu posso me tornar orgulhoso ou egoísta. Mas se eu adoro a Deus, eu me torno igual a Deus. E Deus é o quê? Amor. Então, por isso que a Bíblia nos conclama para adorar apenas aquele a quem nós podemos realmente nos assemelhar na segurança que a gente vai ser melhor do que a gente é. Como diz a Bíblia, pela contemplação somos transformados, né? Exatamente. É uma grande verdade, né? Exatamente. E também quando você passa pela vida, você pode perceber que todas as pessoas, no fundo, têm que adorar alguma coisa e irão adorar alguma coisa. Não necessariamente adorar uma coisa, adorar outra, mas muitas vezes adorar a si mesmo. Ou seja, o que é adoração? Adoração é a maior homenagem que um ser pode prestar ao seu Criador, pode prestar a alguém superior. Agora, muitas vezes, quando você não quer escolher um ser superior para você adorar, como no caso Deus, você vai acabar adorando a você mesmo. Ou seja, vai fazer as suas próprias vontades. Você vai viver de tal forma que você vai achar que você está na direção correta, que você não precisa que ninguém lhe indique um caminho, que você é autossuficiente para isso. Você começa a voltar-se para você mesmo, ou seja, as suas prioridades estão totalmente voltadas para você. E você esquece esse compromisso de adorar, ou seja, prestar homenagem àquele que criou você. Porque quando você adora você mesmo, você vai ter que achar alternativas que não seja Deus, o seu Criador. Então, eu acho que a adoração realmente envolve todas as pessoas que, de alguma forma, vão escolher uma coisa ou outra. Essa decisão é que vai determinar o futuro dela. Seria como a gente ter uma impossibilidade de neutralidade nesse assunto? Ou eu adoro uma coisa ou adoro outra, mas alguma coisa eu vou adorar, ou alguém eu vou adorar? Eu acredito que não tem campo neutro. Não. Nós temos no NASP, meu departamento dirige também o departamento de psicologia.
de aconselhamento. E é muito comum a gente perceber quando alguém que venera, que adora um namorado, uma namorada, e essa pessoa é desprezada por o seu objeto de adoração, como que essa pessoa fica arrasada. Destruída. Então, eu acho que nós temos a capacidade de criar deuses à nossa própria imagem e semelhança. Então, se eu não adorar o Deus verdadeiro, ou eu vou adorar a mim mesmo, ou eu vou criar um Deus para adorar ou um objeto, ou uma celebridade, ou alguém do meu relacionamento. Também pode acontecer que a pessoa pense que haja uma neutralidade, mas nunca vai haver. Você vai acabar adorando alguém ou alguma coisa. A pessoa pode até se enganar. Não, comigo é diferente. Eu não adoro ninguém, não adoro a mim nem nada. Só essa declaração, se você parar e analisar com profundidade, você vai perceber que ela está voltada totalmente para si própria. Exato. Eu é que mando. A minha ideia é que é a última, é a melhor, é a definitiva. Então, ele mesmo dizendo que é neutro, que não adora um Deus, você percebe que ele é dirigido pelos próprios pensamentos. E as escolhas vão ser baseadas no eu acho, eu quero, eu decido. E aí a gente humaniza muito a adoração, né, nesse aspecto. E talvez a gente até corre o risco, já que nós estamos conversando sobre isso, e você que acompanha a gente em casa, a gente às vezes corre o risco de, na tentativa de adorar a Deus, ter muita vaidade no nosso coração, ter muito preciosismo, ter muito estrelismo, né? Não sei, eu tenho às vezes visto uma coisa aqui, outra ali, e a gente vê como as pessoas elas confundem a adoração com a adoração de si mesmos, com muita facilidade. Tem gente, por exemplo, que faz o bem e tem orgulho por fazer o bem. Então, Tem outros que têm orgulho de ser humilde, né? Eu já vi, eu sou orgulhoso de ser humilde. Eu sou tão humilde que vou escrever um livro sobre minha humildade, né? Já vi umas coisas assim. E o camarada, por exemplo, ele faz o bem e às vezes para provar para si mesmo que ele é íntegro, ele faz o bem quando ninguém está vendo. Mas ele se sente bem. E ele olha para si mesmo e diz, não, eu sou demais. Olha só, eu fiz o bem e ninguém viu. Mas ele cresceu mais do que deveria, né? Ele não fez por humildade, ele não fez por amor ao próximo. No fundo, talvez ele tenha feito para provar a si mesmo que ele é cada vez melhor, ele está num processo de aprimoramento, ele está num processo de crescimento. E essa é uma maneira de a pessoa adorar a si mesma. Olha como é perigoso, né? Então, perigoso e profundo. Perigoso, profundo, e a gente nós já estamos falando sobre adoração no programa dessa semana, e o que a gente está falando é realmente colocando um ponto inicial que deve ser uma base. E o texto principal do nosso manual de estudos, que eu tenho aqui em minhas mãos, e talvez você tenha também, se você não tiver um manual desses, você pode entrar no nosso blog, onde você vai receber alguma orientação sobre o conteúdo. Como é que você pode ter acesso a esse conteúdo para ter em mãos e você poder ter mais sentido naquilo que a gente fala aqui. Mas o nosso verso principal, que está no livro do Apocalipse, que envolve a adoração, eu até queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, que está lá, viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Viu outro anjo voando pelo meio do céu, um evangelho para pregar. Eu acredito que o voar pelo meio do céu com o evangelho eterno é que esse evangelho tem que ser distribuído para todo mundo. E aqui diz, né? Aqui diz tribo, língua e povo, ou seja, todas as pessoas vão ser atingidas por esse evangelho eterno. Então eu vejo 3 coisas básicas aqui. É o fato do anjo voar, levando essa mensagem. É o fato do evangelho eterno, que a gente tem que definir o que é o evangelho eterno e por que ele é eterno. Né? E nós já estivemos conversando, o Edson tem excelentes pensamentos sobre isso daqui. E esse evangelho, além de ser eterno, ele vai ser levado a cada nação, né? A todos os que se assentam, né, sobre a terra, a cada nação, a cada tribo, a cada língua e povo. Ou seja, é um evangelho que não é para ficar para algumas pessoas, não é um evangelho que vai privilegiar alguns. Ele vai para todo mundo. Assim como o pecado entrou para toda a raça humana, o evangelho é necessário chegar a toda a pessoa. Sim. É isso que a gente chamaria de universalidade do evangelho, pastor Edson? Exatamente, porque é o seguinte, a Bíblia diz assim, que por um homem entrou o pecado no mundo,
E através do pecado, a morte. E a morte passou para todos nós, por isso que todos nós morremos. Então, essa é a consequência máxima do pecado, é a morte. Então, nós temos que entender aqui, qualquer que seja a nossa filosofia de vida, ela tem que resolver essa punição máxima do pecado, que é a morte. Como que nós vamos resolver isso? Então, aí vem Deus apresentando um evangelho para resolver exatamente esse problema, que é um problema universal. Então, a mensagem ela não é de exclusividade de um grupo, de um povo, não. É para toda a humanidade, porque a morte é a nossa realidade. A morte, ela pega o cristão, o ateu, o que crê numa outra filosofia humana. Sim. Todo mundo vai ser pego, porque todos somos pecadores. Isso faz parte do nosso DNA, da nossa realidade. E a Bíblia diz que Cristo veio vencer exatamente o poder da morte, nos livrar desse poder da morte, dessa consequência dos nossos pecados. Por isso que o Evangelho não é para um grupo específico, é a mensagem de Deus para o mundo todo. E interessante também que, além de ser a mensagem de Deus para o mundo todo, é a mensagem para o momento que nós estamos vivendo. É isso que se chama de a verdade presente, né? Porque é um momento que nós estamos vivendo e nós sabemos, e nós estamos vivendo um momento muito solene da Terra, né? Nós sabemos as crises que o mundo está passando, crises de todos os aspectos, as guerras que o mundo está enfrentando, e se a gente for buscar algum pensamento que apoie essas ideias, Mateus 24, Sim. ele fala que na época do tempo do fim, coisa e tal, esse tempo, né, iam acontecer guerras, rumores de guerras. Mas é interessante que diz, ainda não é o fim. Que guerra sempre houve, rumor de guerra sempre houve, as pessoas sempre se desentenderam. Mas no versículo 14 desse mesmo capítulo de Mateus, diz o seguinte, e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunhas, todas as gerações. Então virá o fim. É só quando esse evangelho que nós estamos discutindo aqui agora, né, pastor, que for pregado para todo mundo, atingindo essa universalidade, é que pode acontecer o final o final desta terra. Esse mundo de pecado, né? Exatamente. Até para Deus não ser acusado de injusto, né? Porque todos precisarão ouvir, precisarão ter essa oportunidade, né? De escolher o Evangelho em sua vida e a salvação. E a gente percebe o seguinte, nós estamos vivendo num mundo sem esperança. A crise econômica, a crise política, a questão da segurança, as guerras, atos terroristas. Então, a gente vive num mundo em constante ebulição. Então, isso tira nosso sono, tira nossa paz, tira nossa tranquilidade e destrói a nossa esperança. Então, no meio desse caos todo, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma esperança, é o Evangelho eterno, volta aqui para o mesmo ponto, é o Evangelho eterno. Então, o Evangelho eterno, Deus está dizendo o seguinte, para aquilo que não tem remédio nesse mundo, que é a morte, eu resolvo isso para você. Então, eu vou morrer no seu lugar, se você me aceitar como seu substituto, eu morro no seu lugar para que você não tenha que passar pela morte eterna. Perfeito. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente continua exatamente desse ponto, já, são apenas 2 minutos, não saia daí.